Olá, meus queridos, estamos juntos novamente, TJ Minas Gerais. A aprovação aqui garantida nessa vaga é nossa. E aí a nossa dica de número 2 de processo civil é dedicada às espécies de citação. Vamos só lembrar, a citação é um ato de comunicação processual, ao lado também das intimações. Raquel, eu nunca sei a diferença entre a tal da citação e a intimação. A citação é aquele ato de chamamento inicial. Então percebam, quando você vai chamar o executado para pagar, lá na execução, quando você vai chamar o réu, ou, primeiro, para tomar ciência do processo, para saber que existe uma demanda em face dele ajuizada e para que ele, querendo, possa oferecer a sua resposta e até mesmo comparecer, à audiência de conciliação, mediação, nos termos lá do procedimento comum. Então, esse ato pelo qual você chama pela primeira vez para participar do processo, tá? O executado, ou o interessado, ou o réu, se chama citação. Depois que a citação é feita, toda comunicação de atos processuais em que você comunica o autor para que ele se manifeste sobre documentos juntados pelo réu, para que as partes juntem o rol de testemunhas ou para que elas tomem ciência de uma audiência que vai acontecer, os demais atos de comunicação do processo se chamam intimações. Então, toda vez que eu vou chamar pela primeira vez, aquele ato de chamamento, de ciência, eu vou chamar de citação. Depois da citação, os demais atos de comunicação são denominados de intimações. Bem tranquilo. Agora, no tópico citação, que é esse chamamento inicial, prévio, originário, nós temos, segundo o nosso CPC, algumas espécies de citação, ok? Então, Raquel, quais são essas espécies de citação? Muito bem, nós temos citação pelo correio, nós temos citação via oficial de justiça, nós temos citação que é cumprida, que é efetivada pelo chefe de secretaria ou escrivão quando o réu resolve comparecer espontaneamente ao cartório. Então ele vai lá para tomar conhecimento da demanda e acaba se dando por citado. Essa citação, ela também pode ser feita por meios eletrônicos. É a realidade do PJE. Inclusive o edital de vocês, ele cobra, a Lei 11.419, que fala sobre o quê? Sobre o processo judicial eletrônico, ok? Então, percebam bem, depois vou até conferir com vocês o número da lei, ok? A lei do processo judicial eletrônico, ok? Que é uma das leis, o quê? Prevista expressamente no seu edital. Então, nós temos aqui, gente, citação por hora certa, nós temos a citação por edital, que seria um caminho bem excepcional. Então, estas são, em tese, as principais modalidades ou espécies de citação. Vem comigo na tela. Olha lá. Aqui, artigo 246 do CPC, ele diz: a citação será feita 1. Pelo correio, 2. Por oficial de justiça, 3. Pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando ele comparecer em cartório, 4. Por edital e 5. Por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Então, percebam bem que estas são as principais espécies de citação. Ok? Raquel, eu já vi uma divisão que se denomina citação, ela pode ser real ou a citação ela pode ser ficta. Existe realmente essa classificação? Existe. Então, percebam bem, quando eu falo das espécies de citação, eu vou lembrar que a doutrina ainda divide a citação em citação real e a tal da citação ficta. Raquel, isso é importante? Isso tem consequências jurídicas? Tem, tá? Então, por exemplo, quando eu falo aqui da citação ficta, existe aqui uma diferença. Na citação ficta, a gente apenas, tá, vai estabelecer o seguinte: citação ficta, a gente meio que finge mesmo, finge que cita. Raquel, como assim a gente finge que cita? Citação ficta, ela é uma citação eminentemente formal. Eu não tenho certeza se a outra parte realmente tomou ciência daquele ato. Por quê? Porque houve uma ficção jurídica. Então percebam, quando você fala, gente, que você vai publicar a citação no edital,
Hoje em dia, o edital é preferencialmente por meios eletrônicos. A gente não sabe se as pessoas têm acesso a esses meios tecnológicos. Percebam que antes, no Código Velho, CPC de 73, as citações por edital eram feitas preferencialmente nos jornais de grande circulação. Então você publicava no jornal e a gente sabe que o quê, gente? As pessoas, elas normalmente não leem esses editais. Então a gente o quê? A gente entende, a gente presume que o réu tinha sido citado, mas aqui a gente não tinha certeza se ele realmente tinha acesso àquele conteúdo. Então, quando eu digo, por exemplo, citação por hora certa, é uma citação ficta, tá? Eu não sei se aquele ato realmente chegou até o conhecimento do réu, por exemplo. Então, qual é a consequência? Quando a sua citação for ficta, quais são os dois casos principais? Citação por hora certa e citação por edital. Então, nesse caso, para que o réu não fique sem contraditório, para que a sua defesa não seja cerceada, o nosso CPC diz assim: quando a citação ela for ficta e o réu for revel, ele não apareceu, não constituiu advogado. Então, revel, que foi citado fictamente, a ele será nomeado um curador especial para fazer a defesa dele. E quem exerce esse munus público é a Defensoria Pública, certo? Então, vem comigo, câmera 2. Olha lá. Falei para vocês, então, sobre espécies de citação. Lembrando, a citação feita por hora certa, ela é cumprida pelo oficial de justiça, ok? Ela é ficta e também a citação por edital, ok? Então, percebam, aqui ele falou das modalidades e depois, parágrafo 1º, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter um cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por meio eletrônico. Então, percebam, ele fala das microempresas, empresas de pequeno porte, seja empresas públicas ou empresas privadas, a citação delas, quando o processo for eletrônico, a citação é feita preferencialmente por meios eletrônicos também, tá? O disposto para primeiro também se aplica à União, Estado, Distrito Federal e Município e as entidades de administração indireta. Então, em relação a essas pessoas jurídicas de direito público interno, também a citação será feita preferencialmente por meios eletrônicos. E, na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto uma unidade autônoma de um prédio em condomínio, caso em que tal citação ela é dispensada, certo? Lembrando aqui, gente, que em relação aos eventuais interessados, lá na ação de uso capião, haverá, sim, a citação por edital, para que a gente possa comunicar os eventuais interessados acerca do objeto daquela demanda, certinho? Então, resumindo, essas são as espécies de citação, tá? A citação por edital e a citação por hora certa, que é cumprida pelo oficial de justiça, tá? Também chamado de meirinho, ela é considerada ficta, tá? As demais são consideradas citações o quê? Reais, certinho? Vem comigo na tela só para essas anotações. Então, eu coloquei aqui, ó, a citação, ela é ficta. Lembrando, quando ela é cumprida pelo oficial de justiça, ela pode ser o quê? Ela pode ser ficta. A citação cumprida pelo oficial de justiça, ela pode ser ficta e ela pode ser real. Quando é que ela vai ser ficta? Quando ela for por hora certa, ok? Citação por hora certa. E aí ela pode ser real quando o próprio oficial de justiça faz a entrega do mandado, Mandado de citação, por exemplo. Outro nome que pode aparecer aqui em relação ao oficial de justiça, ele pode ser chamado de meirinho, tá? É a mesma coisa que oficial de justiça, certo? Depois, citação também pelo chefe, secretaria ou escrivão, edital e por meios eletrônicos. Lembrando, tanto a por hora certa como por edital são chamadas de citação o quê? Ficta, certinho? E o edital, a sua publicação é feita atualmente o quê? Publicação preferencialmente em meio
eletrônico. Então, o próprio código fala sobre a criação de uma plataforma de editais no próprio site do tribunal e também perante o CNJ. Certinho? Essa é a nossa dica de número 2 de processo e eu encontro vocês na dica de número 3.